pessoal, me chamo Mariana Fogaça, coordeno o Núcleo de Regulação e Novas Tecnologias e hoje vou falar sobre um tema que está quentinho, agilidade na administração pública. Recentemente, em 27 de junho de 2024, a Anvisa lançou um estudo denominado Regulação Ágil. No estudo, que se baseia nos princípios de governança ágil, trazido pela OCDE e pelo Fórum Econômico Mundial, a Anvisa traz todo o histórico das metodologias ágeis usadas no setor da tecnologia e que a gente já conversou várias vezes aqui no canal e traz como isso vai trazer benefícios e eficiências para a própria administração pública. Como eu disse, um dos objetivos do estudo é trazer esses conceitos bem introdutórios sobre as metodologias ágeis e como eles tiveram cases de sucesso na iniciativa privada e a administração pública, a Anvisa, que lançou o estudo, pode se valer desses benefícios para a regulação. Ele traz diversas ferramentas que podem ser usadas inclusive para diminuir esses atritos burocráticos que existem no papel de cada regulador. Por reconhecer a necessidade de uma governança ágil que envolve toda essa relação entre a agência e também os cidadãos na era das inovações tecnológicas, a Anvisa traz que por meio da governança ágil terá então um processo adaptativo, centrado no ser humano, sustentável e inclusivo. A governança ágil, ela surge para alterar a forma como a governança tradicional ela vinha sendo feita, em virtude da necessidade de existir essas rápidas modificações e respostas às mudanças que surgem no nosso cotidiano. Utilizando a governança ágil, espera-se então que a administração pública tenha mecanismos muito mais eficientes e respostas muito mais céleres para dar para a sociedade e para os cidadãos. A regulação ágil, valendo-se muito desses princípios da governança ágil, traz uma nova abordagem. Essa abordagem é justamente voltada a aprender e regular, diferente do que era feito anteriormente, que era regular e esquecer. E isso resolve um problema muito comum que a gente tem, que é essa morosidade nas respostas da administração pública. Uma vez que quando surgem as respostas, já está até mesmo ultrapassado ou não faz mais sentido porque já houve um avanço na sociedade ou um avanço tecnológico que faz com que haja esse desencontro na resposta pela administração. Aqui, e no estudo trazido pela Anvisa, a regulação ágil ela vai ter possíveis abordagens e eu vou dividir com vocês alguma delas. A primeira é denominada de regulação antecipatória, que visa justamente anteceder essas inovações que surgem por meio de ferramentas como o planejamento de cenário e também por meio de estudos prévios que vão fazer com que a administração, quando haja o surgimento da inovação tecnológica, já esteja preparada para esse cenário. Como eu disse, essa é a regulação antecipatória. A outra abordagem é a regulação voltada para resultados. Aqui, a regulação visa ter objetivos claros para os regulados, trazendo com que, a partir dessa clareza e desses objetivos, se tenha uma maior transparência, uma maior redução de custos e uma maior eficiência que acaba impactando em todo o cenário regulatório. Um aspecto também, e que nós já conversamos aqui no canal, é o famoso sandbox regulatório, a regulação experimental. A regulação experimental, dentro desse estudo da Anvisa, faz parte, então, é uma possível abordagem da regulação ágil. Na regulação experimental, cria-se esse ambiente em que é possível a testagem de determinadas inovações, de determinados produtos, serviços, antes de que haja uma regulação robusta e burocrática naquele sentido. Pelo contrário, nesse ambiente experimental, será possível prever e antever possíveis problemas, será possível testar, será possível adaptar. Então, utiliza-se muito de um empirismo para justamente trazer uma regulação mais eficiente a partir das vivências daquele protótipo. Inclusive, muito voltado para a regulação ágil, utilizando-se da regulação experimental como uma frente, a Anvisa teve uma reunião com os diretores justamente para a implementação da bula digital. É uma forma de colocar a bula nas caixas de medicamento. Eles lançaram esse projeto piloto em que determinados medicamentos para determinados setores terão ali uma bula em QR Code, não mais aquela bula de forma física. Quando a Anvisa faz isso e ela separa esse nicho, ela acaba tendo aí uma experiência concreta de ver quais vão ser os feedbacks da população, como que isso vai se dar, como que isso vai
acontecer na prática, para que a partir disso, para que se tenham normas mais concretas e que consigam resolver de forma eficiente as questões que surgiram e que acabaram sendo impedimentos ou pontos negativos da implementação na prática. Esse projeto ele terá vigência até dezembro de 2026. Então, nesse período, a Anvisa vai ficar coletando essas informações e feedbacks para subsidiar aí a regulamentação nas bulas digitais. Uma outra abordagem, e aqui eu já estou na 4ª abordagem da regulação ágil, é a autorregulação e corregulação, que é justamente quando a agência reguladora utiliza-se dos players desse mercado para auxiliar, porque afinal é quem está na ponta que tem ali o maior contato com os clientes, os maiores dores, os maiores enfrentamentos. Então, por meio dessa abordagem conjunta da iniciativa privada com a agência reguladora, é possível chegar a melhores resultados. A outra abordagem é a regulação integrada. Na regulação integrada, a Anvisa, em conjunto com outras agências reguladoras, terão muito mais frentes de atuação e atenderão a muito mais contextos do que se for feito exclusivamente por uma agência reguladora. A outra abordagem é a regulação baseada em dados. A partir da regulação baseada em dados, é possível monitorar e antecipar determinados aspectos, porque se tem ali um conjunto, um padrão de informações para subsidiar regulamentações. A gente sabe, muito se fala que dados são a commodity do futuro, mas na verdade o cenário que a gente vive atualmente, com inteligência artificial e softwares extremamente avançados, o futuro acaba sendo agora, em que a riqueza dos dados traz aí muitos cenários e a Anvisa, por meio de uma regulação baseada nesses dados, com certeza terá respostas muito mais concretas e eficientes. E por último, a cooperação regulatória internacional também é uma frente de regulação ágil. E até como eu disse anteriormente, na simbiose que existe em razão da tecnologia e dessa inexistência de fronteiras, cada vez mais as agências ao redor do mundo precisam cooperar para ter uma resposta assertiva a tantos contextos e cenários que surgem na era das tecnologias. Não há dúvidas que a regulação ágil trará resposta muito mais eficiente. E acredito que a palavra eficiência foi a mais falada nesse vídeo, porque é justamente com isso que a agilidade se propõe. Se propõe a trazer respostas que realmente façam sentido para o cenário que se vive atualmente. A Anvisa trouxe nesse estudo diversas abordagens que com certeza poderão ser usadas de forma conjunta ou individual, mas a gente vê aí uma revolução nessa agência que é tão robusta e que possui tantas frentes regulatórias como medicamentos, cosméticos, saneantes, e com certeza veremos nos próximos anos ou até mesmo nos próximos meses empresas se beneficiando dessa abertura por parte da Anvisa, já que a regulação experimental é um foco aí também da agência nessa abordagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que buscou trazer o estudo promovido pela Anvisa sobre regulação ágil. Então, se você curtiu, não deixe de dar o like no canal. Muito obrigada!